Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal Maria Abdala, um canal que traz conteúdos sobre autoconhecimento, expansão da consciência e saúde em todos os níveis. E hoje eu trouxe para vocês um tema bastante interessante, talvez um pouco controverso, mas que eu achei muito pertinente, não só pelo momento que vivemos agora, né, energético, astrológico, espiritual, tá? Mas também por questões de aprendizado, e eu, Marilissa, como terapeuta, percebo muito essa característica, se não em 100%, pelo menos 90% de todos nós, seres humanos, então a gente vai entender. Vou falar um pouquinho sobre vitimismo, sobre a vítima, mas também sobre o algoz, tá? Antes de dar continuidade ao vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com aquele que você ama e que você acredita que gosta desse conteúdo, ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário. Quanto mais likes, comentários, compartilhamentos, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai transbordar esse conhecimento para mais pessoas. Então, bora lá. Vamos entender um pouco o que é vítima e o que é algoz, principalmente vítima, tá, gente? Porque a gente se coloca muito no lugar de vítima, porque a gente não assume também o algoz que existe dentro de nós, porque eles estão na mesma linha energética. Vamos entender um pouquinho, tá? Então, vou explicar o que é vítima, o que é algoz, a nível prático, a nível talvez espiritual, energético e psicanalítico. Vou trazer alguns conceitos para a gente poder destrinchar um pouquinho mais e se perceber que caminho nós estamos, se nós somos vítimas e principalmente como sair dessa vitimização, ou como diria a filha de uma grande mestra minha, sair da coitadolândia, tá? Porque enquanto a gente estiver na coitadolândia, a gente não assume a nossa força interior, as rédeas da própria vida, assumir realmente o seu eu. Isso é muito profundo, tá? Então vamos entender o que é vítima, o que é algoz. Vítima é aquele que sofre algo externo, entre aspas, tá? Porque você também pode ser vítima de você mesmo, ou seja emocional, ou seja físico, ou seja catastrófico, ou seja financeiro. Então aconteceu um fato que te causou teoricamente um mal, tá? E você foi uma vítima daquele evento, tá? Algoz, alguém que causa talvez esse mal, não necessariamente pode ser uma pessoa, em geral somos sim seres humanos, mas outras situações também podem fazer esse papel de aprendizes na nossa vida, tá? Porque tudo que a gente passa, gente, que fique claro, tá? Tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, nada mais é do que aprendizado para nossa evolução. Então vamos já desmistificar isso, não é nada de culpa, de punição, porque você fez isso, porque você é aquilo, não existe isso. Isso é uma crença que nos coloca mais na vítima, tá? Mais no algoz, e a gente não sai do lugar. Então, agora vamos entender espiritualmente ou energeticamente o que é a vítima, né? Nós somos energias. Nós somos formados por átomos, e esses átomos têm elementos que geram a vida deles, geram uma energia, uma frequência. Então, nós somos uma frequência. Frequência física é um pouco mais densa, e dos nossos outros corpos, que nós somos formados de 7 corpos, frequências mais sutis. Então, nós somos um verdadeiro campo eletromagnético, tá? Por que eletromagnético? Eu penso, sinto, crio um campo e cocrio a minha realidade, seja ela boa ou seja ruim. Isso é física quântica, isso a neurociência explica, isso já está sendo comprovado, já foi medida energias em hertz, já foram feitos vários experimentos que a gente atrai aquilo que a gente é. Então vamos supor, a pessoa me fez tal coisa e eu fui vítima dessa pessoa. Será que realmente eu sou vítima dessa pessoa? E por que eu me coloquei neste lugar como vítima dessa pessoa? Vamos pensar, porque se é uma pessoa, nada é por acaso, tá, gente? Tudo tem um porquê, um significado, um aprendizado, uma energia envolvida. Se eu atrair tal situação, se eu atrair tal pessoa e fui vítima daquilo,
O que será que eu preciso aprender? O que será que eu preciso ver dentro de mim? Talvez o universo esteja te mostrando. Enxergue fora aquilo que você precisa cuidar dentro. Então, a vítima que você alimenta, ou ser vítima de você mesmo, ou ser um algoz disfarçado de vítima. Por que eu vou falar isso? Existe um outro fator interessantíssimo. Somos fontes de um grande centro cósmico universal que é puro amor. Mas, universalmente aqui na Terra, nós vivemos a dualidade. O bem e o mal, o yin e o yang, o claro e o escuro, o amor, ou o ódio, mas dizem que a ausência de amor não é o ódio, né? Isso depende de cada estudioso, tá? Então a gente vive sempre esse paradoxo entre essas energias. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma potência de ódio, eu tenho a mesma força para o amor. Do mesmo jeito que eu tenho uma potência de algoz, eu tenho uma potência de vítima. Por quê? Dependendo de como eu absorva, ou como esse trauma ficou registrado em mim, eu posso ou ser vítima, não conseguir sair do lugar, ou eu posso me tornar algoz e fazer a mesma coisa com outras pessoas. Porque é a mesma força, a mesma origem, e a escolha é minha, tá? Então vamos falar um pouquinho de psicanálise pra gente entender dos traumas, depois eu falo de outro fator extremamente importante nesse meio de caminho, tá? Então, o que a psicologia analítica, a psicanálise fala? Jung, né? Eu gosto muito de Jung, estudo. Como a nossa psique é formada? Do 0 aos 7, 8 anos, tudo que a gente capta com o nosso sentido, seja audição, visão, tato, olfato, sexto sentido, a gente vai registrando isso no nosso cérebro, que tem uma neuroplasticidade para poder construir a sua personalidade nessa vida, tá? Tanto as coisas boas quanto as coisas desafiadoras. Fica tudo registrado no nosso subconsciente. E dali a gente vai ter informação de quem a gente é. Tá? Se eu por exemplo, fora as memórias que a gente traz de outras vidas, outras situações, outras experiências, tá, gente? Então, se eu vivo num lar, exemplo, onde as pessoas consomem só salsicha, eu vou desenvolver só aquele paladar para salsicha. Quando eu for experimentar outro alimento, eu não vou gostar. Porque o nosso cérebro, ele aprende com as situações que os nossos sentidos captam e ensinam para ele como fazer. Tudo é assim, tanto do lado positivo quanto do lado mais desafiador. Vamos supor que eu fui uma vítima de abuso, tá? Eu tenho um registro de ser subjugada, de poder, de medo, de falta de confiança, uma série de coisas que geram, esse trauma gera uma série de sentimentos, porque a gente registra, o nosso cérebro registra esses traumas através de emoções, de sentimentos, tá? E aí, teoricamente, eu fui vítima, só que pelo lado espiritual que eu acabei de explicar, não, né? Será que em outras experiências nós também não causamos tanto mal quanto? Porque nada é por acaso e tudo vem para um aprendizado. Sei que não é fácil a gente, talvez cognitivamente, entender, mas no coração não é muito fácil. Porque envolve perdão, envolve várias coisas para a gente sair realmente da vítima e do algoz, tá? Então vamos supor, eu sofri isso, eu tenho aquele registro. Eu viro uma vítima daquela situação. Não é que você não seja, houve realmente uma situação. Mas o que eu vou escolher? Ficar na vítima, me tornar um algoz e fazer com as pessoas a mesma coisa que eu recebi, porque é um aprendizado, eu tenho aquela referência, eu posso ir para esse lado. Então, os lados extremos do trauma é da mesma régua, que tem a mesma energia, tanto a vítima quanto o algoz. Tem pessoas que ficam no vitimismo e não saem do lugar, e tem pessoas que viram tão ou mais agressores de acordo com aquilo que elas receberam. Isso depende de cada individualidade, depende de cada situação, depende de cada intensidade que foi registrado por aquele ser, tá? Agora, o fundamento disso, o mais importante, nós podemos todos sair da vítima, que a vítima é uma grande construção, inclusive de todo esse sistema, para a gente aprender a não caminhar com as nossas pernas e não crescer emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, porque enquanto eu sou vítima, a minha força está na mão de alguém.
Enquanto eu sou algoz, também a minha força está na mão de alguém, porque eu saí da minha essência, da minha origem, do meu coração, do meu eu, que é o que é verdadeiro, que é o puro amor, gente. Não existe energia mais profunda, energia mais maravilhosa, é o que cria, é o amor, e é o que cura, é o amor. Então, qual que é o caminho do meio? Como a gente vai curar isto? Primeiro, compreendendo um dos princípios da filosofia Kahuna, do Ho'oponopono, que é uma ferramenta maravilhosa que eu utilizo no meu trabalho, que chama-se a oração do perdão, que é como se você fosse reorganizar, tá? Que vem de uma palavra havaiana, Ho'oponopono, tá? Então, um dos princípios Kahunas, que foram os Kahunas que trouxeram o Ho'oponopono para nós, você é 100% responsável por aquilo que a gente vive. Então, opa, olha a chave aí, 2 chaves eu passei para vocês. A vítima não se responsabiliza. E o algoz também não. Quando ele tá naquela loucura de que eu posso fazer, de que eu posso acontecer, também não. Então a responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre a sua energia. Porque nós cocriamos ou para o bem ou para o mal. Não adianta fugir, não adianta achar que não é. É esse o caminho, tá? Então, essa é uma das ferramentas e o amor também é outra ferramenta. Cuidar do coração, curar o coração. Aí realmente a gente vai conseguir sair desse lugar de refém de nós mesmos, de refém do outro, perder a nossa força de realização, perder a nossa força de materialização, de ser realmente quem nós viemos para ser. Espero que tenha feito sentido, que a gente possa tirar essas crenças, realmente curar, entender que enquanto não sairmos enquanto nós estivermos na vítima, nós não vamos ter a força. Não vamos trazer a nossa vida realizada com aquilo que a gente almeja dentro de nós. Gratidão por mais um vídeo. Namastê.